Olá, como estão? Vamos começar com as informações, a atualização do que está acontecendo no mundo. Bem-vindos e obrigado pela presença. Se você está chegando, vai lá, deixa seu like, compartilha e... Bom, vamos começar, estamos prestes a iniciar. Espero que você esteja pronto, que todos aqui na comunidade estejam prontos. O chat sempre tem uma participação importante nas lives. Então vocês já sabem, deixar seu comentário também é para a gente ir lendo. No final, vamos trazer as informações do que está acontecendo no mundo. Estão acontecendo confrontos intensos e já existem previsões do que vai acontecer. Esta semana, vamos trazer também os detalhes do que acontece no cenário internacional em vários temas. Mas, para começar, como está esse conflito? Para começar, vamos com esta imagem que surpreendeu hoje. Uma explosão bastante intensa, na qual, até o momento não estava claro qual era o objetivo. Isso aconteceu sobre o Irã. Mísseis dos Estados Unidos e de Israel teriam atingido bases militares do regime iraniano em Desful, segundo relatos. Impressionante. Além disso, quero que vocês ouçam o som da pessoa, como ela reage, ouçam isso. Impressionante essa explosão. Bom, vocês estão vendo coisas que não tinham sido vistas antes. Simplesmente não, é simplesmente o que acontece. E agora também. Bom, então está sendo reportado esse momento captado, vejam só o que conseguiram registrar. Com certeza estão relatando um sistema israelense do sistema Arrow 3. Habría interceptado un misil balístico. É o momento, vejam como está espetacular. Primeiro o míssil que está entrando na atmosfera. O míssil balístico vai acima da atmosfera e depois entra na Terra, entra na atmosfera. Mas nesse momento, ele foi destruído pelos sistemas de interceptação, os sistemas de defesa, nesse caso, o Arrow 3, simplesmente ele desaparece. É realmente impressionante o que acontece e também, nessas imagens que dá para ver, tem mostrado como as forças de defesa de Israel teriam atacado a ponte de Casamia, que fica no sul do Líbano. Já haviam dito que essa ponte seria atacada e, acabaram destruindo a ponte nessa região do sul, para evitar que o Hezbollah passe com facilidade para o sul, em direção à fronteira com o norte de Israel. Isso também faz parte do que está acontecendo no mundo. Mas vejam, vamos aos detalhes. Não vamos aos detalhes. Obrigado por nos acompanhar neste domingo. Temos, alguns detalhes do que está acontecendo em Israel. Bombardearam centros militares em Teherã. Em direção à capital, estão sendo relatados uma série de ataques, para essa região do mundo, na qual Israel lançou ataques aéreos contra instalações. No início da quarta semana, começa a quarta semana de guerra. A tensão aumenta com ameaças globais que podem impactar a economia, a energia e a segurança internacional. Israel atacou bases militares, fábricas de armas e centros de inteligência em Teherã durante esta noite. Do que é de sábado para domingo, 22 de março. Um grande abraço para Eliseu, primeiro a comentar hoje na República Dominicana. Também mando um abraço para Panterita, como você está? Saudações a todos os primeiros comentários do dia. A primeira atualização do dia, hoje é domingo, então hoje saímos mais tarde, mas geralmente temos atualizações cedo. Vejam, outro tema que também chama a atenção é que foi atacado o quartel de inteligência e os centros de comando de segurança interna. E pouco a pouco vai se tentando pelo menos enfraquecer a parte de inteligência, a parte de organização que o Irã tem. Será que isso está dando frutos, que vai ter um resultado para que se chegue a um cessar-fogo? Ou isso simplesmente não vai acontecer? Ontem, Bazar Gajit, o ministro das Relações Exteriores, disse que eles não pretendem um cessar-fogo. Ponto. É isso. Os Estados Unidos ontem lançaram uma mensagem de 48 horas, já se passaram 24. Amanhã acabam essas 48 horas. E o que disseram agora, a mensagem que o Irã deu, é a seguinte. Olhem,
Antes de eu entrar nos detalhes do que fizeram, dos ataques que fizeram, hoje os iranianos que também lançaram ataques disseram o seguinte. Eles dizem, ok, eles recebem a mensagem de Donald Trump de que ou liberam o Estreito de Hormuz em 48 horas, ou vão atacar as usinas de energia que o Irã tem em diferentes pontos desse país, deixando-os no escuro. Mas também as dessalinizadoras, ou seja, muitas áreas importantes do Irã dependem, sua água potável depende dessas dessalinizadoras. Então, evidentemente, isso tem gerado controvérsia, evidentemente. O que ele disse hoje? Irã. Hoje, 22 de março, relatam que teriam dito que sim, caso os Estados Unidos ataquem essas usinas elétricas. Bom, então a estratégia do Irã será agora sim fechar 100%, porque agora eles dizem que não está fechado 100%. Agora dizem que fechariam totalmente o Estreito de Hormuz. Se isso vier a acontecer, ou seja, de um dia para o outro perder-se-ia, pelo menos momentaneamente, mas talvez por meses, 1/5 do petróleo mundial. E aí sim teria um efeito imediato nos preços, por isso estamos esperando para ver como vão ficar, como vão estar, como os preços do petróleo. Daqui a pouco, hoje, domingo à tarde, para nós aqui deste lado do mundo, não, nós estamos no Nordeste mexicano, perto, estamos aqui em Monterrey, para quem nos assiste de outros países e não sabe onde fica. Bem, fica no Nordeste do México. Vamos dizer que, se você conhece o Texas, então fica colado, perto do Texas. Sim, e bem, é isso. Ou seja, o fuso horário dos japoneses vai nos permitir ver como será o amanhã. A questão do petróleo ainda não está aberta, estamos esperando que abra. E aí sim poder dizer para vocês, bom, sabem o quê? Parece que o preço vai disparar, mas por enquanto está em 112, como ficou na sexta-feira. Então, como está Salvador? Muito boa noite também, desde a República Dominicana, ótimo, até o Chile. Como você tem estado, Monisha, Vicky, saudações, Francisco Arce, como você tem estado? O que está acontecendo? Já vimos o que ocorre dentro do Irã, certo? Quais ataques foram? Ainda bem que é o quartel de inteligência, e se não for tudo isso, não. Até agora, também já estão sendo reportados os acontecimentos dentro de Israel. Ontem, dia difícil para alguns lugares, principalmente para o sul de Israel, porque houve mais de 140. Sim, foi uma situação tremenda. Agora, neste momento, estão sendo relatados dentro de Israel ataques com essas ogivas de fragmentação, como são chamadas. Não vamos entrar em detalhes do que se sabe sobre esse assunto, não. E vamos comentar as reações que estão sendo esperadas. Também o que está acontecendo com o Reino Unido, porque já era visível que o Reino Unido iria se envolver no conflito. Por quê? Pois bem, porque já lançaram 2 mísseis balísticos em Diego Garcia, uma ilha britânica. Mesmo sem a chegada dos mísseis, os alertas foram acionados. Agora há movimentação do Reino Unido e vamos falar sobre isso. Mas, para começar, vejam, tem sido relatado dentro de Israel que essas bombas de fragmentação foram lançadas. O ataque, de acordo com o que foi relatado, teria ocorrido em Tel Aviv. As submunições se dispersaram, ou seja, como vocês sabem, o míssil se abre no ar e espalha. Essas esferas, que são como submunições, às vezes são outras explosões, às vezes são material químico incendiário, às vezes são explosivos com estilhaços, ou seja, são coisas diferentes. Sim, de acordo com os relatos, há 15 pessoas feridas neste momento e uma delas está em estado grave. Sim, de racimo, sim, em áreas residenciais, causando danos a casas e ruas. Serviços de emergência relatam vários feridos, levados imediatamente aos hospitais. O conflito já deixou até agora 4.500 pessoas hospitalizadas. Sim, grande parte sim. Os civis tentavam chegar aos seus abrigos, ou seja, não tanto pela explosão, mas sim pela pressa de chegar ao abrigo, pois acabam caindo, se machucando ou sofrendo acidentes assim. Esse é o relatório atual. Também,
Anteriormente, ontem, houve ataques em direção a Dimona e Arad, onde também houve vários feridos, incluindo crianças. Não foram lançados 400 mísseis do Irã desde o início da guerra, 400 mísseis além de vários drones, não é? Então, nesse sentido, né, o conflito continua avançando, ou seja, continuam se atacando e isso não parou. Vamos agora à reação do Reino Unido. O Reino Unido já estaria preparando esse submarino. Deixa eu ver se consigo ver por aqui. Este é o submarino sobre o qual certamente vão reportar. Vamos ver se conseguimos mostrar. Pausa aqui para ver, deixamos assim, né? O Reino Unido enviou um submarino de propulsão nuclear chamado HMS Hanson para o Mar Arábico. Isso seria em preparação para um possível conflito com o Irã. É provável que o Reino Unido já esteja prestes a entrar. Onde fica o Mar Arábico, né? Onde esse submarino foi enviado? Bom, vamos ao mapa, né? Aqui está. O Golfo Pérsico também é conhecido como Golfo Arábico. Sim, então, bom, aí está, né? De início eles entram pelo Mar Arábico, sim. É bom, parte do oceano. Omã, que é esse pedacinho, esse é o Estreito de Hormuz, esse outro, Pedazo. Y luego acá Golfo Pérsico, ou também conhecido como Golfo Árabe. Então, em teoria, o submarino passa por aqui para entrar, pois é nessa área que eles poderiam estar operando, né? Operando. Por enquanto, não está claro se já está no Golfo Pérsico ou se ainda está em outro mar. Arábico e é o lugar onde encontra o mar, se é aqui onde vai ficar, certo? Embora alguns relatos falassem do Golfo Arábico, eu acho que não vai ser enviado para lá, mas enfim, vamos ver, né? No final, então, o fato, né, quando a gente já vira o aviso, e se é que avisam, porque também, como eu disse, é uma guerra, né? Não necessariamente vão dizer onde estão. Também digo, se for esse o caso, o sigilo dos árabes nos submarinos não é de esconder, mas de avisar onde estão, bom, mais ou menos na região. Pelo menos sim, provavelmente vão comentar sobre isso. Isso faz parte do esperado neste momento. Por outro lado, já um aviso de que o preço do petróleo continuará subindo por causa dessa escalada. Então, vamos aos detalhes do que se sabe até agora. De acordo com o que está sendo relatado agora, há vários fatores desencadeantes nisso. No final das contas, esses negócios, me refiro ao petróleo, né? E os petroleiros vão querer aumentar o preço. Evidentemente, então existe um interesse, pelo menos de muitos grupos, em aumentar o preço do petróleo. E ao mesmo tempo, né, o Irã não parece ceder, os Estados Unidos também não vão ceder. O que deve acontecer nas próximas horas, de hoje até amanhã, possivelmente, é que comece a surgir um sinal de que o preço vai subir. Agora, é possível que liberem mais reservas, tentem baixar o preço do petróleo. Uma dessas pode acabar surpreendendo. Mas a infraestrutura energética, a infraestrutura tecnológica relacionada aos centros de dados que ficam na Arábia Saudita e nessas regiões pode ser afetada e, assim, também causar um efeito dominó. Os analistas de Tony Scarmore da IG Markets teriam dito que a ameaça gerada por esse conflito, Estados Unidos diz que é uma bomba relógio, na qual eles acreditam que por causa dessa última atitude de Trump, isso vai se acelerar ainda mais. Amrita Sen, fundadora da Energy Aspects, também teria declarado: isso significa claramente uma escalada maior, o que se traduz em preços altos do petróleo. No entanto, ela diz que aqueles que acreditam que isso vai se acalmar ou que o Irã vai ceder em algum momento, pelo menos na opinião dela, estão enganados, que eles não vão ceder. Ou seja, na verdade, é como se dissesse: vem preços altos, ponto final, basicamente. E isso vai depender do fechamento da estação Hermos. Se Donald Trump cumprir o que prometeu, se cumprir o que prometeu, que é atacar usinas elétricas, que é atacar dessalinizadoras, então, a estação Hermos ficará fechada por um tempo. E se não, é que numa dessas eles também começam a atirar nas refinarias e depósitos de petróleo, e vamos, que eles atacam tudo de uma vez.
Que capacidade? Já tem mostrado que, olha, isso pode acontecer, né? Agora, para que eles iriam querer, no caso, por exemplo, do Reino Unido, por que eles querem um petroleiro? Aqui, basicamente, o petroleiro é para fazer mais ou menos o mesmo que os Estados Unidos têm feito e o que Israel tem feito, atacar. Ou seja, eles têm mísseis com capacidade de precisão para continuar atacando, sobretudo pontos onde estão operando as lanchas, onde estão os depósitos, onde há drones, ou se acredita que há drones, né? E é isso que vai começar. Na verdade, já começaram neste fim de semana a atacar essa área, com a ideia de diminuir o poder que a Guarda Revolucionária Iraniana possa ter. Nessa região, que haverá lugares bem, muito escondidos talvez, né? Mas pelo menos vai se tentar enfraquecer essa área. Isso sim, mandem para o submarino, porque claramente não estão enviando ou não querem enviar tropas. E também, como bem diz aqui Javier, também é uma parte simbólica. Ou seja, é como dar a entender aos Estados Unidos que eles estão do lado deles, para que o Trump não fique tão bravo dizendo que não o ajudam, não sei o que, né? Então, é um pouco isso também, né? Ou seja, agradar Donald Trump. E além disso, também mostrar aos iranianos que eles não concordaram em nada com o lançamento desses mísseis. No que diz respeito a Diego de Garcia, não. Ou seja, neste fim de semana foram lançados 2 mísseis que surpreenderam porque foram direcionados para essa região. Sim, ou seja, eles foram direcionados para esta região do mundo aqui, esta área que é onde está bem Diego de Garcia. E a base militar conjunta com os Estados Unidos, né, embora seja território do Reino Unido, é uma base conjunta com os Estados Unidos. Então, o Reino Unido não gostou disso, evidentemente, porque eles não se envolveram diretamente na guerra, né? Ou seja, pelo menos essa é a ideia que eles têm, né? Se eles não se envolveram na guerra, por quê? Por que eles seriam atacados, né? Pelo menos é o que está sendo relatado agora. Outro assunto que também me chama a atenção hoje é que o chefe dos serviços de inteligência turcos está recebendo o líder do Hamas. O desarmamento do Oriente Médio não está incluído neste resumo, mas, bom, há uma reunião que chama a atenção. Evidentemente, a Turquia também quer influenciar o que está acontecendo. Nessa ideia de que o Hamas e esse grupo radical se desarmem em Gaza, você reparou que, pelo menos até agora, não se falou muito sobre Gaza, né? E os do Hamas, inclusive, têm sido críticos em relação aos iranianos quanto ao fato de não concordarem que ataquem os países árabes. Um tema que também, bem, eles têm tornado público e isso também, bom, chama a atenção em toda essa disputa que tem acontecido, né? Outro tema que também chama atenção é essa mensagem que o porta-voz do Irã deu. Desta vez não tenho a dublagem, mas tenho a mensagem completa. Vamos ouvir um trecho, obrigado. Bom, só para ter uma ideia de como soa, né? A questão é que o porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica advertiu os Emirados Árabes, atenção, Emirados Árabes Unidos, que se for lançada alguma agressão a partir do seu território contra as ilhas iranianas de Abu Musa e Grande Tun, no Golfo Pérsico, o Irã basicamente diz que vai lançar ataques devastadores. Isso acontece depois que a Guarda Revolucionária lançou centenas de mísseis contra os Emirados Árabes. Então, após esse Estado lançar mísseis, dizem, se nos atacarem será ainda pior, não é? Os países árabes já sabiam o que podia acontecer e que isso era possível. Afinal, por que compram tantos sistemas de defesa? Quem é o inimigo deles? Sim, com isso eles se dão bem. Então aí está quem é o inimigo deles, né? Todo esse investimento de bilhões de dólares que foi feito durante anos, bem, está, vamos dizer, dando frutos, no sentido de que a maioria dos ataques foi destruída no ar. E na próxima fase, que é a que estão prestes a entrar, é quando os países árabes já começam a operar contra o Irã. Já diretamente quero dizer, não, bom, vamos para outro assunto.
ele está sempre preparado e, na verdade, está preparado nesses dias para a possibilidade de agressão. Bem, de acordo com o que relatam o vice-ministro das Relações Exteriores, o vice-ministro das Relações Exteriores de Cuba tem afirmado que estão se preparando para uma possível agressão militar dos Estados Unidos. Sim, ou seja, estamos falando de que Carlos Fernandes Cozio, ou Cozio, seria o vice-ministro das Relações Exteriores de Cuba. Ele tem relatado nessa entrevista que deram a ele, onde diz que eles já estão preparados para um ataque militar dos Estados Unidos. Eles acreditam nisso em Cuba. Pelo menos o regime acredita que poderiam ser atacados pelos Estados Unidos. Pelo que viram na Venezuela, pelo que viram, obviamente, no Irã. Eles basicamente dizem que acreditam que não querem ser ingênuos e não se preparar, não, que dizem estar se preparando. Essa é uma das mensagens que foi transmitida hoje por esse vice-ministro. E bom, por outro lado, também essa imagem que chama a atenção. Esses vídeos têm circulado bastante, onde se observa pessoas iranianos tirando a foto. Claro que aqui estamos vendo um exemplo. Eles não tiram a foto, não. E o que o pessoal de Israel está pedindo é: tire uma foto da sua foto. Vídeo. Onde virem um lançador, se virem um lançador passando por aí, tiram a foto e enviam. Não enviam para um certo e-mail, onde esse e-mail, só de tirar a foto, automaticamente, já vão todos os dados de onde esse lançador está localizado. O lançador está se movendo e avançando. Mas isso não importa, porque não é que vão atirar no ponto onde está a fotografia, mas sim que vão mandar os drones investigar essa área. E se virem o lançador, então atiram, né? Isso é ou tem sido grande parte de como foi possível atacar todos os lançadores que o regime iraniano tem, ou seja, as próprias pessoas enviando fotos de onde eles estão em seus locais. Com certeza eles reportam, né? Com certeza o canal do Telegram, um canal do Telegram, obviamente ligado ao Mossad. Eles têm então pedido isso, né? Que enviem a foto e que eles cuidam do resto, afirmando que os verdadeiros heróis dessa vitória são o povo iraniano, ou seja, a população que tem apoiado na derrubada desse regime. Bom, parte disso vimos naquela explosão no começo. Se vocês estão desde o início, é impressionante ver as pessoas comemorando esse tipo de explosão. Não é bom, é impressionante, não é? Agora, outro assunto que também chama a atenção é esse vídeo. É este aqui, podemos ver por aqui. É este vídeo em que aparecem, então, alguns grupos de música, influenciadores e influenciadoras que têm chegado a Cuba. Tipo assim, vamos protestar contra o bloqueio, não sei o quê, mas o povo em Cuba reclamando é que eles estão em um hotel de luxo, tem toda a energia, todos os luxos. Não. É basicamente dar um pouco mais de vida ao regime cubano, né? Então isso gerou indignação. Aí dava para ver o líder do Podemos, dava para ver um dos líderes do Podemos, o Iglesias, né? Por ali também estava o Quina. Ele é um músico muito interessante, tudo o que você quiser, mas você está dando apoio, quer dizer, você é um crítico aqui com a sua música, que é um crítico do governo, dos governos, crítico do fascismo, mas você está apoiando um fascismo de esquerda e fascismo de direita e fascismo de esquerda? E nesse caso, evidentemente, isso incomodou, gerou muita indignação, tanto entre a direita quanto entre a esquerda, dele que esteja, vamos dizer, mostrando esse tipo de mensagens. Não, porque no fim das contas não deixa de ser, bem, um tipo de governo fascista. Agora, outro assunto que também chama a atenção, não dentro dessas mensagens, é que está se buscando, pelo menos neste momento, uma possibilidade de negociar a saída do petróleo através de outros países, digamos, secundários ou digamos que não têm relação ao mesmo tempo, né? Um tema que, bom, aí podem surgir algumas oportunidades de negócio, certamente para alguns países. Se isso não escalar mais, vamos ter que ver como a semana vai começar e depois conversaremos um pouco mais sobre isso.
Agora, vamos para outros assuntos, outros temas também importantes. Ele disse que houve um terremoto bastante forte, na verdade não foi só um, foram vários terremotos. 3 até agora, 3 terremotos de magnitude 6. Sim, no Pacífico já foi cancelada a possibilidade de tsunami, mas nessa região, reparem na quantidade de terremotos fortes que tem ocorrido. Esse é um terremoto, esse aqui é um terremoto de 6, esse que está aqui é outro terremoto de 6 e tem outro que também é de 6. Ou seja, esses 3, 1, 2, 3 bem próximos ali, de magnitude 6, 6,3 esse, 6,2 esse e outro de 6,2 que está um pouco mais a oeste. Isso aconteceu perto de Tonga, perto de Samoa, por exemplo, mas ali estão as ilhas de Samoa, lá no Pacífico, né? Onde há uma atividade tremenda. Todos os sismos, os 3 sismos, além disso, há mais, certo? Tem outros de 5,7, por exemplo, 5,6, etc. Todos os sismos com uma profundidade de aproximadamente 10 quilômetros bem fortes. Não, os sismos não. E bom, isso também chama a atenção, não é bom. Faz parte do que está acontecendo nessa região do mundo. Não esperamos danos, pelo menos por enquanto não há relatos de danos. São ilhas que não têm prédios altos, obviamente, são mais como casinhas pequenas. O problema é que, sem estruturas, tsunamis podem ser mais perigosos. Mas até o momento não houve variação importante nos sensores que essas boias têm lá. E pelo menos até agora não foi reportado nenhum tsunami. Não, eu acho que não vai ser reportado porque já se passaram algumas horas. Então, bom, isso também é algo para se levar em conta. Vamos para outros assuntos importantes. Tem uma mensagem por parte da OTAN que chama a atenção. Marutte, que esteve, um pouco calado, embora já tenha começado a dar declarações, começou a aparecer um pouco mais. Ele tem sido muito questionado por alguns meios de comunicação. Olhem, aqui eu tenho uma entrevista que fiz hoje com ele. Se eu colocar assim, só de brincadeira, mas vejam, aí está. Ele estava sendo entrevistado na Fox News e basicamente perguntaram diretamente o que ele achava. Trump dizia que eles eram covardes, né? Então, obviamente, eles não falam nada sobre Trump. E ele enrola de novo. Porque ele chamou de covardes e disse que a OTAN era um tigre de papel, né? Não é difícil, né, na verdade, ser o líder da OTAN. Nesses tempos em que o principal país, o que mais contribui para a OTAN, é, ao que parece também, o mais crítico e o mais anti-OTAN, não é? Então, realmente é complicado porque a OTAN não faz os favores que eu quero quando eu preciso, do jeito que eu quero, mas a OTAN também tem suas regras e seus interesses. E esse não é um deles, não, o tema do Irã. Marutte, pelo menos não agora. Ele insiste que a operação em Washington e seus aliados é essencial para proteger Israel e a região na Europa. E que, eles agora mesmo estão simplesmente analisando a situação. Em entrevista à Fox News, ele afirmou que a campanha liderada pelo presidente Trump responde a uma necessidade estratégica. E se for essencial que o presidente dos Estados Unidos haja para eliminar as capacidades nuclear e de mísseis balísticos. O chefe da Aliança Atlântica insistiu que a magnitude do risco vai além do Oriente Médio. É uma ameaça existencial para Israel, uma ameaça para a região, uma ameaça para a Europa, para o mundo inteiro. Bem, então se você como a OTAN, reconhece que é uma ameaça para a Europa, e nós? Por que não fazem nada, assumindo que é assim que você considera oficialmente? Onde estão as ações, não é?
Não dá para chamar de ameaça e depois dizer que nada pode ser feito, isso está errado. Pensamos principalmente que essa área de Chipre foi atacada 3 vezes em direção à Turquia, mas existem duas forças, uma força que são os Estados Unidos pedindo ajuda e outra força que é a Turquia, que também faz parte da OTAN. Diz, nem entre nesse assunto, certo? E países como a Espanha afirmam que não podem se envolver na questão. Ponto final. Que é um relatório da DEA, na qual, assim que eles encontram vínculos terroristas, financeiros e militares que Maduro estava consolidando com o Irã. Obviamente, nos momentos em que ele era o responsável, digamos assim, pela Venezuela. O documento aos humanos mostrou em 28 páginas que eles são os venezuelanos, especificamente. O regime venezuelano, na época, tinha uma relação clara com os iranianos, na qual o assunto foi se solidificando. Aqui, da Venezuela, nos comentavam isso, e a comunidade de venezuelanos que se aproximava há anos já vinha nos dizendo: Pepe ao vivo, aqui há claramente uma relação muito estreita entre grupos iranianos e autoridades venezuelanas. Não é verdade? Esse assunto já era conhecido há um tempo, mas agora está sendo revelado aos poucos. Veja até onde isso chegou. Vamos lá. Segundo o que é exposto, a aliança Maduro-Irã teria gerado uma rede criminosa global que abala a segurança das Américas, não só da Venezuela. O relatório da DEA revela como Venezuela e Irã construíram uma rede criminosa internacional. As investigações alertam para riscos diretos para países da América Latina e também riscos diretos para os Estados Unidos. O documento da DEA é baseado em um estudo e uma investigação que gerou 3.000 arquivos, nos quais essa aliança estratégica é detalhada. Nessas 28 páginas, eles tentam resumir esses 3.000 documentos. Foram identificadas operações para evadir sanções por meio de redes financeiras, e o Panamá está sendo utilizado para driblar certas questões de sanções e lavagem de dinheiro. Estão sendo usados Dubai e também Hong Kong. Panamá, Dubai, Hong Kong são peças-chave nessa rede criminosa. O Irã também teria recebido apoio fundamental para seu programa nuclear, por exemplo, acesso ao urânio venezuelano, com reservas estimadas em aproximadamente 75.000 toneladas. Imaginem só, também está documentada a transferência de 75. Vamos repetir porque é impressionante. 1.000 toneladas, ou seja, é escandaloso saber que eles têm 9 toneladas de urânio, claro, já urânio. Estão em processos de enriquecimento distintos, que vão desde 3% dessa nova tonelada até 1.012% e depois ainda 400 quilos de 60%, que é a parte mais preocupante. Mas além disso, dessas 9 toneladas, estão falando de um processo de mineração no qual teriam reservas estimadas de 75.000 toneladas. Ahora, Essas reservas são as que a Venezuela inteira possui. Eles estão dizendo, essas 75.000 toneladas estariam à disposição do que o Irã quiser, ou em todo caso, talvez da Rússia. Isso, pelo menos por agora. Em teoria, os iranianos já não terão mais acesso, pelo menos é o que se acredita. Também está conectando com outros organismos na América Latina, incluindo dissidências das Farc. Cartéis mexicanos, atenção com isso, criando um sistema híbrido entre grupos terroristas, cartéis políticos, financeiros, etc, etc. Essa é uma rede que era muito mais complexa do que parece. E que se você os deixa um tempo e eles vão crescendo, 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 em algum momento iam ser. Talvez ainda não sejam muito perigosos.
O relatório também alerta que existe uma aliança que representa uma ameaça estrutural para a segurança hemisférica. Se aqui não houvesse fatos, se não houvesse fatos claros, então a gente poderia não dizer nada. Bem, isso faz parte da narrativa para dizer que esses são os maus, que esses são os bons. Mas não, aqui não há maus e bons. Aqui simplesmente existem grupos de poder, e alguns são grupos de poder claramente envolvidos no crime, como neste caso. Mas também é preciso dizer que são grupos que têm imitado, veja bem, imitam outros movimentos que países do mundo todo já utilizaram. Mas aqui isso foi feito e está documentado. Pela mesma ação, Grácia pegava dinheiro dos cartéis e vendia esse tipo de droga e depois usava isso para financiar movimentos que estava fazendo na América Central. Isso já foi vivido e também acontecia no Afeganistão. E todos sabemos que são modelos que já existiram, não só em grupos radicais ou em grupos, digamos, que foram inimigos do Ocidente. Mas isso já foi visto em outros países, em outras circunstâncias. E aí vão para a cidade, olha, isso funciona. E então começam a surgir movimentos. Assim, neste momento, o que está sendo desmantelado era algo que vinha crescendo, possivelmente, há décadas. Porque se contarmos desde quando começou, que é bom, já faz um tempo. Que tudo isso está se desenvolvendo e que, pelo menos aqui na América Latina, isso passa quase despercebido. Não pelas autoridades, porque as autoridades, em algumas ocasiões, eu realmente acho que investigam. E as inteligências dos países aqui fazem um trabalho melhor do que parece, embora às vezes pareça que não. Mas posso garantir que eles estão mais informados do que aparentam. E que muitas vezes eles atuam, talvez muitas vezes não como deveriam, mas que cooperam, eles cooperam. E dentro de tudo isso, o que é o comum, ou seja, a maioria das pessoas, nem ficam sabendo. Ou seja, porque não é um tema muito falado aqui na mídia, você vê e pode até se surpreender. Na mídia, e a mídia, pelo menos nos países latinos, quase não fala sobre isso. O assunto não é abordado, salvo, digo, se tem alguns que chegam a falar sobre isso, né? Tem exceções, mas enfim, é super interessante, de verdade, né? E isso que está acontecendo. Esse relatório não é porque a dívida diz, mas simplesmente porque é algo que já é conhecido, só isso. Simplesmente agora deram uma forma para isso. E mostra como existe ou existia ainda não. Um câncer tremendo, no sentido de que vinha crescendo e que possivelmente continue crescendo, pelo menos por enquanto. Tentam fazer com que haja um pouco mais de conhecimento sobre o assunto, né? Outra questão que também terá que ser analisada é o que Maduro vai declarar, o que todo esse esquema de chefes de cartéis mexicanos que estão lá vai declarar e que ainda não se sabe muito sobre eles. O governo mexicano decidiu mandar muitos chefes para aquele lado. Provavelmente muitos deles vão falar e dar mais informações sobre todo esse esquema e como as coisas estão. Porque, no final, quanto mais informações eles dão, normalmente mais favores conseguem na justiça dos Estados Unidos. Não sei, talvez a gente veja um pouco mais sobre esse assunto mais para frente. Vamos para outro assunto também importante. Saudações, Benedicto Adilson Lupe, como Estado. Vamos para outros assuntos. Está sendo reportado um acidente que aconteceu no Catar. No Catar é um acidente que aconteceu com o Ladilson como a Estado, E com certeza da Espanha e A. Saudações, assuntos da cidade, Adilson Lupe, como na Turquia, saudações para a Turquia. Ele teria caído durante uma missão noturna em pleno mar? Sim, pelo menos 6 pessoas teriam perdido a vida e uma pessoa está desaparecida após o acidente. É um excelente militar que estava em águas territoriais do Catar durante a noite de ontem para hoje, informou o Ministério do Interior do Catar. O aparelho, que cumpria uma missão rotineira, caiu no mar do lado catariano, mas estava sendo operado por um grupo militar do Catar e da Turquia, eles estavam juntos nessa operação.
A cooperação militar entre Turquia e Catar já tem raízes de mais de 10 anos. Tem 11 anos. 11 anos que essa relação existe entre eles. Atualmente, o Catar tem um contingente de 3.000 soldados dentro desse país. Os países árabes costumam agir assim, parecendo quase bases dos Estados Unidos. Não só os Estados Unidos. Esses países, com o tempo, foram permitindo que diferentes países tivessem bases militares lá, com aqueles com quem têm relações. Uma delas é para proteger o petróleo, mas também é como se fosse para caso, se houver uma guerra como agora, não haja uma tentação de atacar o Catar por parte, por exemplo, do Irã, coisa que claramente não serviu de muita coisa, porque, por exemplo, a base dos franceses agora não faz nada e a base do Reino Unido também. Também não é grande coisa, de qualquer forma, talvez usem drones. Isso é tudo o que poderiam fazer, mas até o momento isso não é feito com frequência. Nesse sentido, outro assunto que também é interessante é que tem sido reportado que tem ocorrido talvez as piores inundações há muito tempo. No Havaí, pelo menos de acordo com o que foi relatado, nos últimos 20 anos não tinham ocorrido inundações desse nível. E vamos aos detalhes, né? Isso já está acontecendo no Havaí, vamos lá. Com certeza estão relatando, nessa região do mundo, dentro do Havaí, estão sendo registradas as piores nos últimos anos. Afirmam que não há como descrever o que tem acontecido. Os relatos da população mostram que sofreram as piores inundações em pelo menos 2 décadas. Por exemplo, em Hau e outras áreas insulares, houve um sistema de tempestades que causou danos materiais gravíssimos. Ainda investigam se houve danos a pessoas. As enchentes turvas teriam coberto vastas extensões do norte de Ajau, e as águas, então, provocaram a evacuação de milhares de pessoas. Por exemplo, no norte de Honolulu, cerca de 5.500 pessoas teriam tido que ser evacuadas por causa dessas tempestades. Aqui eu já tinha comentado algo sobre as inundações, sobre o que tem acontecido na Turquia, no Havaí e e lá na Indonésia. No mesmo dia em que falei com vocês, conseguimos comentar essas 2 situações. Eles já têm mostrado algumas imagens nas redes sociais como esta, onde este é um rio transbordando, estamos vendo. Aqui está um rio prestes a transbordar, ali está a ponte. Também impressionante, aqui está, bom, este é. As mesmas marés que também tiveram por causa das chuvas, bom, então isso os afetou. Segundo o que relatam as autoridades, alertam que uma represa que eles têm lá, que tem mais ou menos 120 anos de existência, estaria prestes a ceder, prestes a se romper. Outro tema que chama a atenção é a ilha de Maui. As autoridades aumentaram os alertas. Lahaina, que ainda está se recuperando do que aconteceu em 2023, um incêndio que atingiu forte. Bom, agora eles estão no lado oposto. Então, o que tem sido observado é, bem, entre as próprias pessoas, usam tratores ou o que tiverem para ir resgatá-los de áreas de risco. Moradores que não evacuaram precisaram ser resgatados, pois não havia outra opção. E estão pedindo para que não desçam, que não se aproximem das áreas alagadas, porque ainda pode ser que venham mais enchentes. Vamos tentar alcançar, não a chuva do passado. Vamos ver o que pode vir. Primeiro vamos olhar o satélite, para ver se ainda aparece alguma atividade ou não, neste momento. Não, realmente está, não dá para ver. A verlas. As ilhas estão aqui. Aí estão todas essas ilhas. Essa é a tempestade. Vamos ver. Nas últimas 24 horas, o que o satélite registrou? Em relação a chuvas e tempestades, esse Havaí são as Ilhas Havaianas. Assim que carregar, olhe para elas e carregue. O gráfico não é do Elumo, é do Newcast. Aí estão, ainda está pendurado bastante.
Isso é o que já passou em 24 horas, mas atrás de tudo isso vem muitas mais chuvas. Então, bem, é o que diz. O Serviço Meteorológico Nacional diz: ainda existem possibilidades de que ocorram mais inundações, segundo o que também diz Tina Stahl, meteorologista do Serviço Meteorológico dos Estados Unidos. Ela ocupa o cargo em Honolulu e de lá está dizendo que ainda vem mais tempestades. Então, isso também é importante considerar lá nesse estado dos Estados Unidos. Agora vamos para outros temas, outros assuntos importantes. Como vocês estão? Feliz fim de semana para toda a comunidade que está chegando, que está se conectando aqui. Muito obrigado por nos acompanhar. É domingo e, bom, os domingos também. Tentamos trazer outros relatos para vocês, então mais tarde teremos uma atualização sobre outros temas, um pouco diferentes dos típicos, mas estaremos obviamente também atualizando. Os cientistas descobriram um planeta que afirmam não se encaixar ou não coincidir com as categorias de planetas conhecidas, pelo menos até o momento. O estudo está revelando que existe também uma diversidade de planetas que simplesmente nem sequer entram no padrão conhecido. Não, quem está desenvolvendo e investigando isso é a Universidade de Oxford, uma das mais antigas, por sinal, do planeta. E pois bem, eles afirmam que descobriram um tipo de planeta fora do sistema solar, que não corresponde a nenhuma das categorias conhecidas até o momento. Primeiramente, contém grandes concentrações de enxofre nas profundezas desse lugar. Além disso, acreditam que teria magma. Os cientistas detectaram que possui uma densidade incomumente baixa e uma atmosfera dominada por gases de enxofre, características que essencialmente deixaram os astrônomos perplexos. As descobertas do estudo já foram publicadas pela revista científica Nature Astronomy. O estudo descoberta do novo planeta afirma que ele tem 1,6 vezes o tamanho da Terra e pode ampliar significativamente o que se conhece atualmente sobre a diversidade de mundos na galáxia, ou seja, dentro da galáxia, mas com uma composição simplesmente estranha. Vamos lá, então agora sim, aos comentários. Um abraço, Benedicto, muito bom. E hoje está intenso, não as chuvas, as tempestades por aí. Como vocês viram, como sentiram que está o conflito, acham que vai acontecer e um respiro, alguns dias. É que, por exemplo, até o do Afeganistão se acalmou um pouco. Não há um cessar-fogo, pelo menos momentâneo. Daqui a pouco estaremos comentando. Esperam-se reações de Netanyahu ao ataque com bombas de fragmentação, do que ele tem mencionado por aí, nas mesmas iranianas que também tem. Vamos no domingo, sinceramente, para nós aqui, principalmente em temas internacionais, já é basicamente segunda-feira, ou seja, para mim o domingo já é segunda-feira. Porque, para mim, já estou tendo que reportar o que está acontecendo. O dia 23 para a Ásia, o que acontece dia 23 para o Oriente Médio, para a Europa, etc. Então, já é a nossa vez. Basicamente, é como um dia quase inteiro. De manhã, tranquilo, por isso de manhã. Sempre saímos aos domingos para tomar um sol. Agora mesmo estávamos caminhando por aí, pelo parque, pegando um sol por 2, 3 horas. E aí, dá uma arejada, não para se desligar das notícias, porque obviamente temos que ler muita informação todos os dias, analisar, investigar, etc. Então, o domingo sempre é um tempinho assim de relaxar, mas hoje voltamos. E já a partir desse horário começam as atualizações, porque tudo já começa a se movimentar em todos os lugares, né? Principalmente agora com os conflitos. Saudações, muito obrigado. Tentamos equilibrar como dá, mas sim, tentamos descansar um pouco no fim de semana, mas esse não é tanto descanso. Acho que de repente a sexta-feira é um pouco mais tranquila. Às vezes também, ultimamente não, mas dizem, só tem que olhar o preço amanhã. Bom, daqui a pouco. ¿Verdad? Nada más llegué al ratito.
Mira. Vamos ver, às 9, 8h30. Acho que no Japão agora são 8h30, lá, agora Japão. Coração. São 5h35 da manhã, 5, 6, 7, 8. Ou seja, em mais ou menos 3 horas. Em 3 horas, sim, em 3 horas já vai estar o preço do petróleo. São 2h35 da tarde aqui, 2h35, 34h30. Provavelmente vamos fazer uma atualização nessa hora para ver também como isso começa e ver o que mais está acontecendo por aí. Vamos esperar outra atualização mais tarde e aí a gente vai comentando, certo? Se não tiver nada pendente agora, nada que esteja faltando neste momento. Mas desse assunto, não de outros temas. Acho que se houver uma atualização de outros assuntos, a gente confere agora, ele disse. Eh, Ele disse, pode ser que sim, tomara. O que está acontecendo? Benedito, muito boa tarde. Igualmente. Como vocês veem, o caso de Cuba também, ou seja, Cuba, eu entendo que o regime por si só, claro que não quer desaparecer, obviamente não, eles querem sobreviver. Mas por outro lado, né, o que está acontecendo agora é mais como uma situação híbrida em que há uma crise, ao mesmo tempo por uma má administração. E ao mesmo tempo, obviamente, porque os Estados Unidos pressionam, né? Também, então, é uma situação híbrida, insisto, em que quem está vivendo o pior de tudo é a população. E isso também é outra realidade. Aqui, o México e outros países da América Latina estão enviando ajuda e esperamos que realmente chegue aonde precisa chegar. Inclusive, os Estados Unidos já anunciaram também vários milhões de dólares em ajuda que têm enviado para lá, não é? Coisa que, bem, também é paradoxal, não é? E aí, Maio, como você tem estado? Muito bom, saudações, Adilson. Glória diz, depende, amanhã e depois exatamente. Bom, ok, talvez o petróleo abra em alta, o que você quiser, né? Mas se essas 48 horas se cumprirem e as coisas não tiverem se acalmado, então supostamente pode escalar. Se você tem enxofre, aí está o maligno, diz Wilco. Como você está, Wilco? Saudações, diz. Hoje é o dia, diz Górdia. E hoje é o dia. Hoje em dia, cada um faz o que quer, diz. ¿Cómo está, Javier? Salud. Saudações, muito boas. E para toda a comunidade que está chegando, muito obrigado. Como vai a saúde? Está muito boa. Bom, daqui a pouco voltamos com outros assuntos. Muito obrigado por nos acompanhar, por estar aqui conosco, comigo, um tempinho aqui conversando. Continuamos conversando em mais um momento. Fique muito bem. Até logo.